Olá, sou a psicóloga Thais Alves e vim falar aqui um pouquinho sobre comportamento infantil. Bom, algumas orientações para os pais. A criança, ela tem que ter regras e aprender a lidar com regras. Então, isso começa desde quando ela é bem pequenininha, pelos pais ou o cuidador da criança. Tem que começar a ter regras, ter uma rotina para acordar, para dormir, para comer. Algumas regras, como não comer no sofá, a criança sempre comer na mesa, e aí ter autoridade para nunca deixar ela comer em lugar diferente, né? Porque assim, a criança ela precisa aprender a lidar com regras, com ordem, com decência, porque quando ela for para algum lugar ali que tem regras, ela não vai conseguir lidar. Por exemplo, na escola, quando ela começar a frequentar uma escola, dentro de uma escola existem regras a ser seguidas. Existe um padrão, tem a hora para brincar, a hora de fazer atividade, tem momentos que ela tem que fazer tal atividade, então ela tem uma regra para seguir. E quando essa criança ela vem ali dentro de casa já tendo regras, ela vai conseguir lidar melhor com as regras na escola. Ela vai aprender a lidar com frustrações, vai aprender a lidar com suas emoções. Porque o que acontece? Tudo que é moldado na infância, que é a personalidade, o comportamento, o jeito que a criança ali ela é criada pelos seus cuidadores, vai refletir na vida adulta dela. Então, se a criança ali, ela não tem uma regra, ela não consegue lidar com um não, quando ela se tornar um adulto, ela vai ter muita dificuldade com as rejeições. Ela vai ser uma pessoa muito frustrada quando ela receber um não, quando, por exemplo, ela for fazer uma entrevista de emprego e é um emprego que ela queria muito e ela não passar, ela vai ficar muito frustrada, né? Além do que o normal, porque às vezes nós ficamos magoados com alguma coisa que a gente não consegue. Porém, essa criança que ela não aprendeu a lidar, não aceitava ou não quando criança, porque ela teve tudo ali de mão beijada, quando ela for adulto, ela vai ficar muito mais frustrada. A frustração vai ser maior do que uma frustração comum. Quando ela terminar um relacionamento, quando ela receber, vamos dizer, o que os jovens falam, ou fora de alguém, né, ela vai ficar muito frustrada. Quando ela estiver trabalhando e ela pedir alguma coisa pro patrão, ela vai ficar frustrada. Por quê? Porque ela não foi trabalhada quando criança ali ou não. Porque sempre que ela queria alguma coisa, o cuidador, a mãe ou alguém ali vai e dá pra ela, cede. E assim, não tem que ficar com dó da criança, porque a criança, ela sabe muito bem manipular o adulto. Vocês podem perceber que a criança, ela costuma ter sempre o mesmo comportamento para conseguir as coisas. E é ali que ela vai observando como ela vai reagir diante dos pais, né? Por exemplo, a criança pede ali tal brinquedo. Aí o pai fala, não, hoje eu não vou comprar ele. Aí a criança, ai pai, por favor, compra. Não, hoje não. Aí ela começa a fazer uma birra, ela começa a se jogar no chão, ou às vezes tem crianças que já vi casos de prender a respiração, sabe? Começar a se automutilar. Aí o pai olha, fica ali com dó e cede. E o que a criança vai perceber com isso? A criança vai perceber que se ela fazer tal comportamento, ela sempre vai conseguir o que quer. Porque ela faz aquilo, o pai cede. Aí a próxima vez o pai fala não uma vez, fala não duas vezes, fala não três vezes. Aí na quarta vez a criança começa a ter aquela atitude de novo, aí os pais vai lá e cede. Então a criança ela vai percebendo, peraí, toda vez que eu faço isso, ele me dá o que eu quero. Então ela sempre vai ter esse comportamento. A criança ela é muito observadora, né? Ela observa muito como ela consegue manipular e conseguir lidar com um adulto e para conseguir o que ela quer. Então é importante que qualquer coisa que a criança faça, você não tenha dó, porque a criança faz justamente isso para conseguir. Então assim, você precisa ser forte no começo, pode ser frustrante para quem vai começar agora ou para quem agora quer reaprender, né? Sempre cedeu para criança e agora vai começar a ter esse comportamento.
vai te incomodar um pouquinho no começo, mas depois você vai ficar tranquilo e de boa, porque você vai entender que isso é o melhor que você está fazendo. Você está fazendo bem para o seu próprio filho, porque senão você vai prejudicar ele lá na frente, no decorrer da vida dele, na adolescência, conforme ele for crescendo e começar a lidar com os nãos, com as frustrações. Então a criança precisa, então não precisa ter dó, independente da situação que seja, uma criança que foi abandonada, uma criança que é adotada, uma criança que já passou por muitos traumas na vida, não tenha dó, porque o não, ensinar a criança a ter regras, ensinar a criança que o cuidador tem autoridade sobre ela, que ela precisa seguir essas regras, ela precisa seguir esse padrão, que ela precisa entender que o não é não, você está fazendo por amor à criança. Isso é amor, é um ato de amor, lidar com as crianças. Então, comece a observar as suas atitudes, se você não está cedendo demais para essa criança. Ela precisa começar a lidar com isso, né? Então, assim, criança pedir alguma coisa? Não, é não. Ai, posso? Não. Criança começar a fazer birra, começar a fazer qualquer coisa, se automutilar, segura o bracinho dela naquele momento, não precisa segurar a força. Abraça ela até passar. Vai acalmar. Ou deixa ela lá no cantinho dela, se ela não tá se machucando, né? Fazendo a birrinha dela, deixa ela no cantinho. Vai para assim, ok. Quer ficar chorando? Fica aí chorando, mas saiba que eu tô aqui, tá? Fala pra criança que você tá lá, porque também ela não pode se sentir tão frustrada a ponto de você sair. Então fica chorando aí, eu não vou dar, e você sair, esquecer dela, ou bater, ou algo do tipo. Não, deixa ela ali no cantinho dela, que ela vai se acalmar. A segunda vez que ela fizer isso, faz a mesma coisa, não cede. O não é não. Deixa ela ali chorar, deixa ela ali no canto dela, entendeu? E assim ela vai começar a perceber. Não resolve mais eu fazer isso. Se ela fazer um novo comportamento, você não cede também, porque às vezes a criança pode acontecer dela falar assim, não, isso não tá mais adiantando, então vamos começar a fazer uma outra coisa. E se você ceder, ela vai começar a fazer essa outra coisa. Então, mesmo que ela obtenha um novo comportamento, não ceda para a criança, tá? É importante você sempre seguir com isso. E com o tempo, a criança vai perceber que não adianta ela fazer nada, que ela não vai ter o que ela quer. E então, ela vai conseguir a começar a lidar com o não, né? Assim, realmente não é para eu fazer isso, realmente não posso. E é importante que isso seja feito com qualquer cuidador que a criança tenha, seja com a babá, seja com os avós, seja com aquela tia que quer mimar a criança. Então é preciso que você converse com essas pessoas também e fale que é pro próprio bem da criança, que ela precisa aprender a lidar com as regras para não prejudicar a vida dela adulta. Se tem uma criança que ela faz birra muito alto e você fica com medo, né? Porque já teve caso de eu atender paciente da criança fazer birra tão alta que a mãe chegou pra mim e falou assim, mas doutora, meu filho, ele chora tão alto que eu tenho medo dos vizinhos achar que eu estou matando ele. Porque tem momentos que ele chora alto, que ele grita alto, dá um show. E eu tenho medo dos vizinhos achar que eu estou matando ele, chamar o conselho tutelar ou chamar a polícia. Se você está lidando com uma criança que ela é assim, que ela tem um comportamento muito agressivo, seja uma criança que tem um comportamento TOD, ou seja uma criança com TDAH, o que seja, chega nesses vizinhos, chama eles e conversa. Vai ter momentos que meu filho vai estar gritando muito alto, ele vai estar fazendo birra, mas não precisa se preocupar, eu não estou matando ele, não estou agredindo ele, não estou fazendo nada, eu apenas estou ensinando ele a lidar com o não.
porque a psicóloga falou que era para o próprio bem dele. Então conversa com essas pessoas para você ficar mais tranquila, não ter este medo, né, de pensar que os vizinhos vão achar que você está matando o seu filho, chamar a polícia ou o conselho tutelar, tá bom? Então comece a lidar com isso, comece a moldar o comportamento do seu filho, a ensinar ele a lidar com o não, com as frustrações, começa a ter regras, colocar regras e falar, você vai ter que seguir essa regra. Tem a hora de acordar, a hora de comer, a hora de você brincar, a hora de estudar, a hora de fazer a tarefa. E é preciso que seja seguido, gente, a linha, essas atividades. Crie uma rotina para a criança começar a aprender a lidar, porque ela precisa ter uma rotina, criança, né? Ali, toda segunda ela tem o futebol, então toda segunda ela tem o futebol. Terça natação, tem horário, ela vai tirar uma soneca, estuda de manhã. Tira uma soneca à tarde, ok, tem o horário da soneca, mas depois vamos fazer a tarefa. Agora, vamos brincar? Não. Depois que você fazer a sua tarefa, você pode ir brincar, mas enquanto você não terminar essa tarefa, você não vai brincar. E não inverta isso, porque senão a criança vai brincar, vamos fazer a tarefa, ela vai querer continuar brincando, você pode acabar cedendo e ela sair dessa rotina, quebrar essa regra e começar tudo de novo. Então, comece a moldar o seu comportamento e qualquer dúvida, qualquer comportamento muito agressivo da criança que esteja fora do normal, procure um profissional, porque essa criança ela pode estar desenvolvendo um TOD, um transtorno de conduta, pode ter um TDAH, ou alguma outra coisa que precisa de um acompanhamento de um profissional, tá bom? Então, caso queira consulta, eu atendo online para fazer orientações de pais. Terapia infantil eu não faço online, mas se precisar de umas orientações de pais online, eu tô fazendo, né? Eu faço. Vou deixar o meu WhatsApp na descrição do vídeo. Curta esse vídeo e compartilhe com aquela mãe que precisa aprender, precisa ouvir, que tem aquele filho que não aceita o não, tá bom? Então, até um próximo vídeo.